Graça e paz, queridos. Estamos nós aqui mais uma vez, agradecendo aí ao Pai por todo o carinho, que tem nos dado. Talvez você, a gente vai passando aí, vai sentindo um pouco de diferença. A outra câmera está um pouquinho mais para cima, no Facebook, aqui embaixo no Instagram, e a gente está aqui juntos, nessa hora, para a gente começar aí a compartilhar. Seja bem-vindo, pode chegar, compartilhar, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós temos uma palavra da parte de Deus ao teu coração, tanto eu quanto a minha esposa, estudamos aí as possibilidades, a nosso irmão Hildo, Deus abençoe, meu irmão. Tudo bom, querido? Saudade de você, hein? Deus abençoe a sua vida aí. Tá bom, querido? Como é que estão as coisas aí na sua região? Espero que esteja tudo bem. Tá bom? A gente está ligado aí, agradecendo a Deus por essa oportunidade. E o nosso propósito é ter um momento agora de uma palavra. Não, a gente não vai se alongar demais, para não tornar muito maçante, tanto para vocês, quanto para a gente também, que estamos aqui, nossa irmã Viviane. Ô Vivi, tudo bom? Não liga de eu chegar pertinho não, porque esse óculos aqui, filho, só Jesus. Espero não ter ótica aberta para melhorar minhas vistas, minha lente não está legal. Mas nós estamos aí, para a glória de Deus. Deus vem abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Dando vitória para a glória do Pai, tá? Em nome de Jesus. Nós vamos aqui, fazer a leitura de uma palavra da parte de Deus e agradecendo ao Senhor aí por tudo que Ele tem nos concedido, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Em nome de Jesus. Esse vídeo ele vai ficar na internet mesmo, então depois a gente vai deixar aí, a gente não vai alongar muito tempo, a gente vai ganhando tempo aí, tá bom? Eu gostaria de fazer uma leitura de uma palavra da parte de Deus, A internet talvez no computador, meu amor, vai ficar um pouco lenta, porque tem dois aqui já usando, acho que não é até legal, não é nem legal usar mais, Porque senão pode até travar aí com os irmãos, porque na realidade a gente nunca viu tanto vídeo, tanta live na vida, É muita coisa mesmo, Muita gente fazendo live, é muita gente falando da palavra de Deus, é muita gente trazendo notícia. Isso é muito bom, porque a gente também vai se atualizando, Vai sendo bênção aí em nome de Jesus, tá bom, querido? Então, eu quero trazer para vocês aqui, da parte de Deus, uma palavra que está aqui em Gálatas, O apóstolo Paulo escreveu uma igreja, essa igreja da Galácia, e ele disse uma coisa, e hoje a gente quer trazer, assim, chamar a atenção para algumas coisas que a gente ouve muito, As pessoas perguntando, será que isso não está acontecendo na minha vida por causa disso ou daquilo? Será que isso não está acontecendo na minha vida por causa dessa situação? Ou eu ouvi falar tanto sobre isso, será que não tem nada disso na minha vida que às vezes está me atrapalhando, na minha casa? A gente tem... Eu confesso para você que a gente já teve muitas dúvidas na vida, Muitas dúvidas. E a gente foi aprendendo, não é verdade? Não é uma coisa, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não. As dúvidas, elas precisam ser sanadas para a gente poder ter uma vida mais tranquila, uma vida de paz, E ser abençoado, Em nome de Jesus. O mais importante de tudo é nós sermos abençoados, tá bom? Vocês chegando aí agora, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando aqui e vamos passar aqui para vocês, uma palavra. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, o único texto que nós vamos ler como meditação principal, Minha esposa vai estar até colocando outros textos bíblicos aqui, a gente comentando também, mas o texto que nós vamos ler aqui nessa noite fica na carta do apóstolo à igreja da Galácia, uma delas, e ali a Bíblia diz o seguinte, 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Né? A gente ouve falar sobre essa questão de maldição, né, meu amor? Meu Deus. Esse tema a gente até concluiu, né, de analisarmos junto com vocês, justamente por isso, porque tem pessoas que hoje estão com medo, né? Claro, a gente não está aqui para condenar ninguém, mas a Bíblia fala em João, né, 1 João, que o amor lança fora todo medo. Não é o nosso amor por Deus, é o amor de Deus por nós. Quando a gente crê nisso, nesse amor, nós temos a convicção de que Ele nos ama. Então, se Ele nos ama e Ele é o Todo-Poderoso, né, e é aquele que nos guarda, então, crendo, quanto mais a gente crê nesse amor dele por nós e na nossa condição de filho com Ele, mais nós temos certeza que o medo precisa ser extirpado da nossa vida. A gente precisa viver. A gente não pode simplesmente se encolher nesses dias e não viver. A gente precisa viver dentro das condições que, né, os órgãos competentes aí, eles determinam, a princípio, aquilo que pode ser feito, o que não pode ser feito. Nós aí, né, estamos sujeitos às autoridades, né, não adianta ninguém sair fazendo loucura, porque vai acabar uma hora ou outra se arrependendo daquilo que fez, né? Então é importante a gente poder, né, estar junto aí, entendendo um pouco sobre essa questão do medo. Esses dias, né, a gente tem falado sobre a segurança, né? Como que a fé agora, nesse momento de dificuldade, vai fazer a diferença. A confiança de que Deus está em paz conosco, que Deus está cuidando da nossa vida. Então, o tempo todo nós temos que estar pautados nisso, não é? Que Deus está no controle da nossa vida e que Ele está cuidando da gente, não é? Por mais que às vezes a gente não vê, antes nós falamos, né, que você não deve falar aquilo que você está vendo, mas aquilo que você quer ver. Sim. Não é nunca declarar aquilo que você está vendo. Não é só uma palavra positiva, né? Não é positivismo. Nós não estamos aqui falando de positivismo. Apesar do positivismo é muito melhor do que o negativismo. Certeza. Com certeza. Você viver com uma pessoa positiva muito melhor do que uma pessoa negativa, né? Mas não é só isso. Porque hoje nós estamos, os noticiários nos inundam de medo, né? De dúvida, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser da minha vida até, né? Sim. Questão até de vida, nem só de futuro econômico do país, mas será que eu vou estar vivo? Será que essa doença não vai me pegar? Né? Será que eu vou morrer se eu pegar essa doença? Então, tem muitas incertezas. Então, a gente está vivendo momentos bombardeados, né, por incertezas. E como manter a fé nesse momento? Como manter a confiança em Deus nesse momento, né? Justamente. E a gente sabe que o adversário o tempo todo ele está bombardeando a nossa mente com acusação, não é? Quando ele não consegue achar em você falha, ele vai entrar por esse ponto, a questão da maldição hereditária, né? Então, às vezes, quando a gente faz uma autoanálise, né, e não identifica, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Talvez isso não esteja acontecendo nesse momento, mas nós estamos vendo, né, o mundo entrar, o planeta entrar numa situação de que não vai demorar muito, as pessoas vão se ver nessa situação. Sim. Não é? De duvidar, será que Deus me ama? Será que Deus está no controle da minha vida? Então, quando ele não pegar em você a predisposição de identificar que, será que é por causa... Bom, já fiz uma análise e não vejo nada de errado na minha vida. Aí o adversário ele vai usar outra coisa, não é? Ele vai entrar para o lado da maldição hereditária. Durante muito tempo, né, eu, por exemplo, né, eu durante muitos anos da minha vida, eu ministrei muito com relação a isso, né, maldição hereditária. De que quando a gente olha para a nossa vida, identificar algo que a gente não entende, a gente atribui, então, já que eu não pequei, eu não vejo pecado em mim. Para que isso aconteça, meus antepassados pecaram, não é? Uhum. E por isso me sobreveio. Então, nós queremos falar justamente um pouquinho sobre isso. O que Jesus fez com relação a isso?
não é? Na nova aliança, existe maldição hereditária? Coloca aí o seu comentário. Você acha que existe agora na nova aliança, né, maldição hereditária? Você pode estar sob efeito de uma maldição hereditária? O que é uma maldição hereditária? Você acha que isso pode estar acontecendo na tua vida? Né? Ter uma maldição hereditária? O que é uma maldição hereditária? É um antepassado seu, um avô, uma avó, um parente, cometeu um pecado, não é? E esse pecado é passado, segundo a Bíblia, até a terceira e quarta geração, não é? Daqueles, né, que vão seguir essas gerações. E fica aí a pergunta, será que isso é possível? Hoje, na nova aliança? Né? Nova aliança, nós estamos ali no Facebook, aqui no Instagram. Você que está nos acompanhando aí, o que você acha? Você acha que isso é possível? Você, né, tem visto acontecer isso talvez na tua vida? Será que isso tem te incomodado? Né? É interessante você analisar isso aí. E hoje, né, a nossa palavra vai ser justamente sobre isso, tá bom? Porque se a gente pegar os textos bíblicos, nós vamos ver em Êxodo capítulo 20, versículo 4, diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, e não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirá. Porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Né? Outras versões falam um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Né? Então, muitos dos ensinos da maldição hereditária são baseados neste versículo. Né? Mas aqui está dizendo o quê? Que quem que pune até a terceira e quarta geração? Deus, né? Aqui na antiga aliança ele diz o seguinte, que aquele, né, que não cumprisse a sua lei, que não cumprisse os seus mandamentos, ele seria punido, não é, até a sua terceira e quarta geração pelo seu pecado. Então aqui nós vemos algo que traz uma preocupação, e é o que eu disse, muitas das vezes nós como cristãos, quando nós olhamos para nós, poxa, mas né, eu já tento acertar tudo, eu tento fazer a coisa certa, não é? E por que isso ainda está na minha vida? Por que tem essa enfermidade? Por que eu sinto essa... Porque, irmãos, às vezes, quando a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Quando você, quando você detecta algo e você acredita naquilo que você detectou, que você aceita aquilo que você detectou, aquilo vai permanecer. Então, por que hoje nós vemos muitos cristãos vivendo sobre maldição hereditária? Porque ele acredita naquilo, não é? Ele aceita aquilo como, faz parte da minha vida, ou ele entra num ciclo de que ele tem que pedir perdão pelos pecados dos seus antepassados, porque isso é até bíblico, né? Na antiga aliança, Daniel fez isso. Você poderia dizer, mas Daniel fez isso, pediu perdão. Eu usei esse argumento muitas vezes, né? De pedir perdão pelos meus antepassados, para que aquilo não atingisse a minha geração, aquilo não atingisse a minha vida, né? Nem a vida dos meus filhos. E isso são inúmeras coisas, tipo a diabetes, né? que a gente vê, percebe na vida, na minha vida, na vida da minha mãe, na vida dos meus primos, na vida dos meus filhos. Então, de onde que veio isso? Não é? Então, às vezes a gente para e pensa, né? Não, mas isso foi alguém que pecou lá atrás e veio, né, essa maldição acompanhando as gerações e tal. Mas quando você aceita aquilo, né, como um fato, aquilo se instala de verdade, né? Mas o que a nova aliança diz sobre isso? Né? O que quando você crê em Cristo você tem de direito, né? Nesse pacote de salvação? Porque às vezes a gente só herda a salvação, né? As outras coisas a gente acaba abrindo mão. O que veio junto com esse pacote da salvação? Não é? Então é o versículo que o pastor Marcos leu aqui, ele vai deixar muito claro, né, o que Jesus levou sobre si, que está em Gálatas 3,13. 3,13. Vamos repetir? Justamente sobre esse versículo nós estamos meditando. Quero deixar aí o meu abraço a vocês. Nós hoje estamos falando sobre maldição, né, na nova aliança, tá? Às vezes as pessoas, a gente até falar para você, meu amor, às vezes as pessoas entram um pouquinho e saem, né, ouvindo falar sobre maldição. Meu Deus, maldição, não quero maldição. É justamente sobre isso.
Nós não queremos e não precisamos viver em maldição em nova aliança, né? De jeito nenhum. Isso não existe mais na nova aliança. Porque o versículo que nós lemos deixa claro isso. A minha esposa vai repetir aqui. Eu até peço você que está sempre colocando isso, porque se a gente falar só sobre um assunto, parece que quando a pessoa entra e ouve a gente falando só sobre essa questão de maldição, quem já está com a gente desde um pouquinho atrás, né, vai entender. Não, eles estão falando, explicando. Mas às vezes, né, quero deixar claro isso para você, porque essa questão de maldição, isso tem causado um inferno na vida das pessoas, né? Então aqui Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então quando você crê em Cristo, automaticamente toda a maldição que era para vir sobre você foi sobre Cristo, né? Você deposita, a partir do momento que você creu em Cristo, todas as suas maldições hereditárias foram depositadas nele, porque ele também levou, além dos seus pecados, as suas maldições, porque as maldições eram fruto dos pecados. Sim. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aqui nós lemos, né, que a lei, quando não cumprida, ela gerava maldição. Sou um Deus, né, como lemos, Êxodo 20, versículo 4, sou um Deus ciumento que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos. Nós temos falado muito, né, que isso tudo que nós estamos vendo não é punição de Deus. Justamente. Não é a ira de Deus, não é sobre a humanidade. Então a gente vê muito, né, às vezes pessoas falando, mas é porque a humanidade está pagando, né, as suas atitudes, Eu não estou aqui justificando, né, as ações perversas da humanidade, não é? Mas Cristo levou essas maldições sobre si, não é? E a Bíblia diz que ele não morreu só por causa da igreja, ele morreu por causa de todos aqueles que creem nele, né, têm esse direito, né, de não ter mais essas maldições. Então, qual é o seu papel? Né? Porque você disse... Né? Ontem nós lemos no Salmo 91, isso, porque disseste, o Senhor, né, é o meu refúgio, a minha fortaleza, né? A segurança, faz o livramento, a tua morada, né? Sim, porque disseste. Então, a partir do momento que você conhece, não, Cristo levou sobre si as minhas maldições. Então, você declara isso. Justamente, até é uma questão que a gente precisa observar, é o seguinte, o que às vezes a gente tem avaliado como sintoma. Mas, pastora, eu acredito que Jesus levou, né, a maldição, como está na palavra aí, mas às vezes eu vejo as pessoas falando, isso está acontecendo na tua família, é por causa disso, é por causa daquilo, a Bíblia fala isso. Com certeza, você vai encontrar relatos na Bíblia, muitos relatos na Bíblia, questão de confessar pecado, né? Você vai encontrar vários relatos. No Antigo Testamento se fazia isso. Né, o povo se voltava para Deus dessa forma, confessando seus pecados, né? Você vai ver até Daniel falando isso, né? Orando 3 vezes por dia, né? Clamando a Deus pelo pecado do povo. Você vai ver Neemias falando isso, você vai ver Esdras lendo o livro da lei durante 6 horas para o povo. Você vai encontrar diversos relatos, mas houve uma nova aliança, um novo concerto, algo diferente. E Jesus fez o quê? Levou. E às vezes você está sentindo sintomas de maldição, e aí o diabo começa, o mesmo que aconteceu na casa do teu avô, da tua avó, do teu pai, da tua mãe, vai acontecer com você também. Olha aí, aquilo que aconteceu, isso aconteceu. Pastor, mas eu tenho visto casos de acontecer. Claro, esses casos que você está vendo acontecer, são pessoas que conhecem essa nova aliança? Né? Se a pessoa conhece essa nova aliança, ela não se apropriou daquilo que Jesus fez. É a hora de você chegar e falar assim, olha, você precisa se apropriar daquilo que Jesus fez por você, levando a sua maldição. Não existe mais isso, né? Então nós precisamos tomar posse dessa vitória. É claro que a maldição ela virá para aquele que prefere viver de acordo com as suas obras, nas suas condições. Né? Enquanto a gente continua querendo agradar a Deus, né, com o nosso esforço próprio, né, que me fugiu aqui a palavra, né, mas quando a gente tenta provar para Deus algo,
que a gente é capaz, de acordo com o nosso esforço, né? E isso faz com que a gente diga para Deus, o esforço que o Senhor fez, vou desconsiderar, porque eu vou conquistar pelos meus méritos, né? Não é por aquilo que o Senhor fez. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso é muito sério e a gente vê muitas pessoas passando dificuldades sérias por isso. Por conta disso, por acreditar nisso. Tudo é uma questão de crença. Sim. Né? Você se torna naquilo que você crê. Justamente. Não é? A crença que tiver no seu coração vai reger a sua vida. Então, se você crê que você está sob maldição hereditária, a maldição hereditária, né, ela vai se manifestar, ela vai continuar se manifestando. Sim. Não é? E, por incrível que pareça, enquanto a gente não entender que Cristo levou essas maldições e a gente achar que existe algo que nós temos que fazer, não é? Nós lemos que nós entramos numa aliança que está tudo consumado, nós entramos, né, numa salvação. Justamente. Ela é completa, ela foi toda consumada. Né? Cristo não deixou nada pendente para que você faça. Não, Cristo fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. Não, do começo ao fim ele fez tudo. Você tem que desfrutar do que ele fez, você tem que crer no que ele fez e desfrutar do que ele fez. Qual era o meu erro, né, antigamente? Qual era o meu conceito errado? Não é? E que aquilo me trazia aprisionamento e me trazia realmente as maldições. Era eu achar que existia algo ainda que eu precisava fazer. Na minha concepção era o quê? Confessar. Sim. Eu precisava confessar o meu pecado, o pecado dos meus antepassados, para que aquilo deixasse de existir. Então, aquilo se torna, na verdade, um fazer, não é? E não um desfrutar daquilo que já foi feito. Né? E muitas das vezes, né, eu usei até esse versículo, né, de Tiago, Tiago 5:16. Eu ia abrir esse versículo aqui agora, olha aí. Confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sedes curados. Aqui no contexto estava falando de alguém que estava doente e chamou os presbíteros, né? E os presbíteros oraram, né? Ungiram aquela pessoa e diz no 15, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará e se houver cometido pecado, se lhe há perdoado. Você pode observar que toda vez que Jesus curava, ele dizia assim, a tua fé te salvou. Ele não dizia a tua fé te curou. A maioria das vezes Jesus dizia para o doente, a tua fé te salvou. Olha que interessante. Verdade. Não é? Se ele estava ali em busca de uma cura, o que Jesus deveria dizer para ele? A tua fé foi que te curou. Mas não, Jesus dizia para ele, a tua fé te salvou. Por quê? Porque a partir do momento que ele cria na mensagem que Cristo estava ali transmitindo, não é? A salvação vinha para a sua alma. E automaticamente a cura vinha junto. Não é? Fazia parte do pacote da salvação a cura, né? Do físico. Uhum. Então aqui ele continua dizendo, Paulo continua dizendo, confessai, pois, as vossas culpas, não é nem o pecado. Ele fala da culpa, porque a culpa muitas das vezes impede nós de obtermos o favor. Então, por que nós estamos gravando essas lives? Justamente para nesse momento de crise, nesse momento que nós aparentemente vemos um juízo, né? Um dia mau, como proceder nesse dia? Confiando, né? Que Deus está em paz com você por causa do que Cristo fez. A partir do momento que você creu, né, os seus pecados ele levou sobre si, a sua morte que você tinha que morrer ele levou sobre si, as suas maldições ele levou sobre si, não é? O seu castigo, né, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, né, aqui nós falamos, né, ele é o nosso irmão mais velho que levou a surra no nosso lugar. Nós merecíamos a surra, não é? Mas ele apanhou no meu lugar, no seu lugar. Então aqui nós temos que fazer a mesma coisa com a maldição, né? A Bíblia é muito clara em dizer que Cristo levou sobre si, né, as maldições da lei. Ou seja, todas aquelas maldições que iriam vir sobre você, hoje não podem mais vir. Mas quando você acredita
que elas existem, que elas podem, estão, né? Quando você percebe, lembra que eu falei, não fala aquilo que você está vendo, mas aquilo que você quer ver. Justamente. Não é? Então, muitas das vezes o adversário traz à tona essas maldições, traz à tona os sintomas dessa maldição. Isso aí. Mas aí você tem que se firmar em acreditar que Cristo levou sobre si. Aí o Pai pode vir com o seu favor imerecido, porque você está crendo no que Cristo fez. Falando do crendo, né, como a minha esposa colocou aqui né, a palavra de Tiago, a Bíblia diz, né, talvez você tenha a tua Bíblia, diz: confessai, pois, as vossas culpas, pecado, uns aos outros. A palavra confessar aqui, né, não vou nem tentar ler aqui no grego, porque exomologeu, alguma coisa assim, ela diz algo que traz a ideia do reconhecimento. Né? Hoje nós entendemos, quando a Bíblia diz ali a questão da fé, a oração da fé, né? É mais profundo que a gente teria que ter muito tempo para explicar, mas de uma forma bem simples. Jesus ensinou através do Evangelho que havia cura. Então, quando Tiago chega e explica essa situação, ele está mostrando o seguinte: às vezes, quando cita aqui que leve alguém da igreja para orar por um enfermo, né, traz uma característica de um irmão, de alguém que é da igreja, que às vezes estava alicerçado, baseado na lei, achando que pelo fato de crer ali naquilo, Deus poderia operar um milagre na vida dele. Claro que Deus opera pela sua misericórdia. E em muitos casos ele faz isso porque ele é pai. Né? Não é porque o teu filho às vezes fala uma coisa errada que você não sabe às vezes o que ele está precisando. Né? Não é nada disso. Mas ali deixa bem claro o quê? Quando alguém reconhece o sacrifício de Jesus, quando alguém reconhece que ele levou tudo, não foi uma coisinha, não, ele levou tudo, levou enfermidade, levou as dores, levou maldição, levou tudo e nos deu salvação. Ou seja, ele pegou a vestimenta de justiça dele e colocou em nós, que não tínhamos justiça nenhuma, só justiça própria. Trocou de roupa com a gente. Pegou aqueles pecados e colocou, né, a justiça. E aí nós recebemos isso. E Tiago diz, quando você orar com fé, a oração da fé levantará o doente. E ele, a Bíblia diz, quando ele reconhece os pecados, não é a pessoa, porque às vezes a gente ouve muito falar sobre a graça, as pessoas falam, mas agora a graça é o tudo posso, faço qualquer coisa, essa graça, me fugiu outra palavra, cada um fala uma coisa sobre a graça, né? Eu tenho uma coisa importante para falar sobre a graça, é um favor imerecido. Nós não tínhamos condição nenhuma. Então, o que nós estamos trazendo aqui é o seguinte, não é porque a pessoa está na graça que ele não sabe que existe pecado. Pelo contrário, aí é que ele reconhece mesmo que precisa de Jesus, porque quanto mais ele reconhece que ele não tinha condição nenhuma e que não tem condição nenhuma de cumprir a lei de Deus, que depende única e exclusivamente da graça, mais ele precisa, mais ele reconhece, meu Deus, quanto pecado que Jesus levou. Né? Aí ele começa a analisar. Hoje, se você perguntar para algumas pessoas, eles vão qualificar pecado. Né? Todo mundo, isso é bíblico, irmão. Isso é bíblico. Tá? Todos nós temos os nossos pecados. E às vezes aqueles, assim como nós, que estamos aqui falando para vocês, se nós acharmos que somos melhores do que aqueles que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois, nós caímos num erro. Porque nós achamos que eu posso falar porque eu tenho uma vida santa. Eu posso falar porque eu tenho uma vida assim. Irmão, tem nada. Tem nada. Todos nós temos a nossa limitação e dependência exclusiva de Deus. Porque se não for ele, nós não vamos vencer nunca. Só somos aceitos por causa do que Cristo fez. E porque aceitamos isso, essa condição. Justamente. Né? Nós pedimos para que ele viesse sobre nós com seu sangue.
Uma coisa com relação também à maldição hereditária. A Bíblia diz que na nova aliança, um dos termos da nova aliança, que o Pai disse que o seguinte, que dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Qual Agora é o texto? pensa Qual é esse só, texto aí se pra gente passar você... para eles aí? Hebreus 10, 15 e 17. Hebreus 10, 15 e 17. Se eu imagino que Deus se lembra e que Ele está me punindo ou punindo a minha geração por causa de um pecado do meu antepassado, eu chamo Deus de infiel. Ele fez uma aliança e nessa aliança Ele disse o seguinte: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Se eu duvido, se eu acho que Ele ainda recorda e que Ele está me punindo com maldição, ou a minha geração, eu chamo Deus de infiel. Você percebe como que isso é sério? Cadê ela? Ela está por aí, chora me engano aí. Hebreus 10, 17. De modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Palavra de Deus. Ou seja, se eu acho que Ele lembra, eu estou falando... Não, a aliança que o senhor fez, o senhor está sendo infiel a ela, porque o senhor se lembra, o senhor está me punindo. Olha como que isso é sério. Eu achar que Ele se lembra quando Ele diz que não se lembra. Meu Deus, como que a hora passa? Eu achar que Ele está punindo quando Ele diz que esqueceu, não é? Então, nós temos que observar o que a palavra de Deus diz para nós não negarmos o nome de Jesus. Não negarmos o que Jesus... O que é negar o nome? É negar o que Ele fez. É não crer no que Ele fez. É desacreditar do que Ele tá fez, aí né? uma boa palavra para nós, né, trazemos para eles amanhã, né? O que é negar o nome de Jesus? O que é? O que é negar o nome de Jesus? Às vezes a gente acha que negar o nome de Jesus... Eu tinha um conceito de negar o nome de Jesus era o dia que alguém fosse falar alguma coisa comigo, eu como servo de Deus, né? Ah, você é crente? E eu ficar meio assim, né? Aquele novo convertido, né? Não, meu Deus, se eu falar que eu sou crente, será que isso vai pesar para mim? Isso era eu achava que eu não podia de jeito nenhum fazer aquilo. Eu achava que eu tinha que andar assim, né? Com um pisar santo, né? Quase que andando sobre as nuvens, para todo mundo olhar para mim e falar, não, aquele ali é crente. Porque se eu não demonstrasse isso, eu estava negando o nome de Jesus. Na minha concepção era isso. Meu Deus, né? Quantas vezes eu vi líderes, e até líderes, falaram isso comigo. Ô pastor Marcos, né? O senhor é uma pessoa que as outras estão olhando para você, né? Estão te observando, né? Cuidado com as suas vestimentas, quando você sair, for na rua, a gente tem que ter que tomar cuidado, para a gente andar sempre o quê? De gravata, de terno, de calça social, de sapato social. Eu tinha essa paranoia, né? Às vezes eu colocava uma roupa mais simples, porque eu gosto de ser, eu sou um cara simples, uma camisa de malha, né? Uma calça tactel, que eu gosto, sapato sem cadastro, para não machucar meu pé. E às vezes as pessoas olhavam assim, meu Deus do céu, esse cara não tem estilo nenhum de pastor. Ou seja, eu achava que aquilo às vezes, antigamente eu achava, meu Deus, eu não posso nem andar assim em qualquer lugar, porque senão eu estou prejudicando, eu estou negando o nome de Jesus. Olha que loucura. O que você acha disso? Nós vamos falar um pouquinho disso amanhã, né, meu amor? Nas suas considerações finais, porque eu falei com ela, a gente combinou de não passar de meia hora, né? Porque vem pegar um vídeo, depois a pessoa vai ver, vai olhar 1 hora de vídeo, vou ouvir isso tudo não. E é tão importante ouvir a palavra da graça, eu sei que passa tão rapidinho, mas amanhã, por volta das 10 horas, tem mais, tá? Às vezes atrasa um pouquinho, mas é porque a gente está agindo uma outra coisa e a gente com esse horário, né, atrapalha bastante. Mas não é 10 e pouco, já está começando, tá bom? Fica aqui o meu abraço, um beijo no coração de vocês, né? Quero aqui agradecer a todos os irmãos de Rio das Ostras, da Dignoés, né? Igreja com a qual nós fazemos parte, pastor Celso, sua esposa, né? Fica meu abraço aqui também, né? Para o pastor Cinei, né? Sua esposa, né? Tiveram um nenenzinho aí, o Lucas, ai meu Deus, coisa linda, né? Que Deus abençoe. Depois de uma notícia tão triste, né? A esposa perdeu, né, a vovó, e já esses dias, né? Agora veio essa criança, né?
A vida é maravilhosa, né? Maravilhosa. Deus é maravilhoso. O meu abraço aqui para todos os irmãos de Rio das Ostras, de Friburgo. Eu continuo mandando aqui o meu abraço aos irmãos lá do Peru, né? Alguns irmãos lá de Pucallpa, os irmãos, né, como é que é? Ica, lá no Peru, né? Os irmãos de Friburgo, né? Que Deus venha abençoar muito, né? Que meu filho também, né? O Leonardo tá aí, né? Que Deus abençoe. Um beijo, meu filho. Beijo pra vovó lá, né? Minha mãezona lá em Friburgo. Deus abençoe muito vocês, né? Lá nos Estados Unidos também, o casal que, né, nós ficamos até preocupados com eles, né? Que estão vendo a situação difícil lá também, né? Mas Deus abençoe a todos, meu irmão, né? A irmã Seni, a irmã Helena, lá no Mato Grosso do Sul. Gente, é tanta gente, sem for falar o nome de todo mundo, a Betânia, Jeremias, né? Tantas pessoas que a gente já cruzou aí, passou nessa vida. E a gente tem um carinho tão especial por todos vocês, irmãos. Depois eu fico aí curtindo todo mundo, mando um beijão para todo mundo. Que Deus abençoe muito, tá? Em nome de Jesus. Minha esposa. A gente quer deixar assim, bem confiante no teu coração, né? De que teu Pai te ama. A partir do momento que você creu, né, no sacrifício de Cristo, você pode ter segurança, confiança de que teu Pai te ama e que Ele está cuidando de você, né? E que nenhuma maldição mais vai te alcançar. Amém. Não é? A maldição pode estar lá fora, mas você que está em Cristo, a maldição não pode te tocar. Declare isso, meu irmão. Declare, fale, como a minha esposa colocou no início, fale, né? Expresse isso. Nenhuma maldição está mais sobre a minha vida, os meus filhos, a minha casa, nada. Quando você ouvir, né? Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Eu estou às vezes ouvindo as coisas aqui, né, na TV, a gente ouve as pessoas falando sobre determinadas situações, porque a gente tem que também estar inserido no assunto, saber o que está acontecendo no país, as regras, de novo. Mas quando eu ouço coisas que são ruins, eu já repreendo, nada. O ministro outro dia falou assim, todo mundo vai passar por essa situação, todo mundo vai ter um ente querido que vai morrer, todo mundo vai viver. Eu avisei que o país ia passar por isso, vai sofrer muito. Eu já estou ali repreendendo, vai estar repreendido em nome de Jesus, porque ele é uma autoridade na saúde em cima do país. Se eu ficar ali, vai acontecer isso mesmo. Eu estou recebendo uma palavra de maldição proferida por alguém que tem autoridade, mas não tem mais autoridade. Filipenses 2, um nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus, não é Luiz Henrique Mandetta, nem Bolsonaro, nem qualquer um. Nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus Cristo. Esse nós seguimos e servimos. Sobre você, declare sempre, o sangue de Jesus está sobre a sua vida, amém, sobre a sua casa, amém, sobre a sua família. Né, em glória nome a Deus, de Jesus. Glória a Deus. E nenhuma maldição, nenhuma praga vai te atingir. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, como temos feito sempre, para que haja cura. Querido, se você tem alguém na família que está passando por essa situação, esse vírus terrível aí, né? Porque ele existe de verdade, tá? Não cai nessa besteira de achar isso é tudo mentira. Não, para aí. Se fosse lá no país comunista, eu achava até muita coisa aconteceu lá que está escondida, tá bom? Mas não tem nada com isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se tem alguém que está passando, que você conhece, ore. Eu quero orar agora. Se você conhece alguém, já levante aí a sua mão e ore comigo. Você está enfermo? Eu creio. Assim como o Tiago diz, está alguém entre vós doente? Ore. E reconhece que de você mesmo você não pode nada. E aí o que acontece? A oração da fé. Não é simplesmente a oração de quem está fazendo, filho. Ali é um conjunto de fatores. É a oração de quem recebe, a oração de quem faz, e Deus vai estar abençoando. Amém? Ela já mandou parar. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Jesus, eu oro nesse momento, junto com teus filhos, para a glória do teu nome, Pai. Sim. Estamos na tua presença. E diante de ti, Senhor, em Cristo Jesus, que tem o mérito de ter cumprido a lei, nele, Senhor, pedimos a ti, ó Pai, tende misericórdia daquele que está enfermo, que ainda não te conhece. Tem misericórdia, Senhor. Estenda a tua mão.
Eu sei que existem muitas famílias chorando, até porque não tem condição de enterrar os seus entes queridos, Senhor. Meu Deus, não permita que isso aconteça no meio do teu povo, da tua família, porque eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre o enfermo, nós oramos agora. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus. Se você está intercedendo por alguém, declare isso. Você é autoridade agora. Em nome de Jesus, seja curado. Dê um nome à pessoa. Seja curado agora. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E até amanhã, às 10 horas, para a glória de Deus, né? Deus querendo assim, nós estamos juntos aí, tá? Um beijão. Né? Um abraço bem apertado. Tenho muita vontade, estou com muita vontade de abraçar vocês. E Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém.